Exercício 43. Obtenha um gráfico da função f de x igual a seno ao quadrado de x menos cosseno de x, restrito ao intervalo fechado que vai de menos π até 3π. Identifique a localização de todos os pontos de extremos relativos e de inflexão. Confira o seu trabalho com o recurso gráfico. Então aqui está a nossa função, seno ao quadrado de x menos o cosseno de x para x entre menos π e 3π. Vamos calcular a derivada para obter os pontos críticos. Então, a derivada da função, a derivada do seno ao quadrado, 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x, mais a derivada do seno de x. Portanto, eu posso fatorar o seno de x, então dentro do parênteses eu tenho 2 vezes o cosseno de x mais 1. Para calcular os pontos críticos, vamos colocar a derivada igual a zero. A derivada existe em todo o domínio da função. Então, os únicos pontos críticos serão os pontos críticos estacionários. Derivada igual a zero significa, então, seno de x vezes 2 vezes o cosseno de x mais 1 igual a zero. Então, tem um produto de dois fatores igual a zero, duas possibilidades, né? Então, seno de x igual a zero e cosseno de x igual a menos 1/2. Essa possibilidade veio então, da equação 2 vezes cosseno de x mais 1, que é equivalente, então, à solução cosseno de x igual a menos 1/2. Agora, o seno de x igual a zero tem infinitas soluções, mas restrita ao intervalo que vai de menos π até 3π, então eu tenho apenas 5 soluções, né? Menos π, 0π, 2π e 3π. Note que menos π e 3π são os extremos do meu intervalo, então eu tenho apenas tenho apenas 3 pontos críticos no interior, né, do intervalo, que são 0π e 2π. Já o cosseno de x igual a menos 1 também tem infinitas soluções, mas restrita ao intervalo menos π, 3π, então eu tenho 4 soluções, né? Mais ou menos 2π sobre 3, 4π sobre 3 e 8π sobre 3. Então, ao total, eu tenho 7 pontos críticos no interior do intervalo. Isso vai, então, dividir o intervalo menos π até 3π em 8 subintervalos. Em cada um desses 8 subintervalos, a derivada não vai trocar de sinal, porque a derivada só pode trocar de sinal onde ela é zero, já que ela é uma função contínua. Então eu preciso examinar o sinal em cada um desses intervalos. Eu estou escolhendo ali valores teste em cada um dos subintervalos que eu preciso examinar o sinal. Então, nesses valores testes, eu vou fazer uma tabela onde eu vou calcular a derivada da função f' de x, que está ali a expressão seno de x vezes 2 vezes o cosseno de x mais 1, em cada um desses valores teste. Como eu sei que a derivada não vai trocar de sinal dentro do intervalo, o sinal da derivada em cada um desses intervalos será o sinal do valor teste. Então, no primeiro valor teste, o valor da raiz de 3 menos 1 sobre 2 para a derivada, o valor é irrelevante, o sinal é que é importante, sinal positivo, indica então que o sinal da derivada é positivo e que então a função ela é crescente ali naquele primeiro intervalo que vai de menos π até menos 2π sobre 3. Vou para o segundo intervalo, para o segundo valor teste, sinal da derivada é negativo, então a função ela é decrescente nesse segundo intervalo. Terceiro intervalo, então, sinal positivo, função crescente. E agora eu noto que os sinais vão alternando, né, em cada um dos subintervalos. Então, a função alterna entre crescente e decrescente. Então, como eu tenho troca de sinal no ponto menos 2π sobre 3, troca de sinal da derivada de mais para menos, esse é um ponto de máximo relativo. Troca de sinal de menos para mais em x igual a zero, ponto de mínimo relativo. Troca de sinal de mais para menos em 2π sobre 3 é um máximo relativo. Troca de sinal de menos para mais em x igual a π, ponto de mínimo relativo, depois alternando máximo, mínimo e finalmente em 8π sobre 3, o último ponto de máximo relativo. Então temos 3 pontos de máximo relativo e 3 pontos de mínimo relativo que vão se alternando dentro do nosso intervalo fechado que vai de menos π até 3π.
Bem, já localizamos os extremos relativos da nossa função. Agora vamos então localizar os pontos de inflexão. Para isso, então, temos que calcular a segunda derivada de f. Aqui está a expressão gf' de x, 2 vezes seno de x cosseno de x mais seno de x. Então, a derivada dessa expressão usando a regra do produto ali no primeiro termo e usando que a derivada do seno é o cosseno de x. Na segunda parcela, temos aí, depois de simplificações, menos 2 vezes seno ao quadrado de x, mais 2 vezes o cosseno ao quadrado de x, mais o cosseno de x. Como nós queremos examinar o sinal dessa expressão, vamos colocar todos os termos em termos de cosseno de x. Então, aquele termo ali, seno ao quadrado de x, eu vou escrevê-lo como 1 menos cosseno ao quadrado de x, usando a identidade trigonométrica básica, né, que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de x é 1. Então, substituindo seno ao quadrado de x por 1 menos cosseno ao quadrado de x naquela expressão e simplificando, temos 4 cosseno ao quadrado de x mais cosseno de x menos 2. Então, a segunda derivada ela é zero, né? Ela vai trocar de sinal se e somente se 4 cosseno ao quadrado de x mais cosseno de x menos 2 é igual a zero. Então, temos que resolver essa equação aí por forma de Bhaskara, né? É uma equação quadrática para o cosseno de x. Então está ali a expressão, o valor do cosseno de x usando a forma de Bhaskara. E então temos cosseno de x igual a menos 1 mais ou menos raiz de 33 sobre 8. Então duas possibilidades aí, menos 1 mais raiz de 33 sobre 8, que é aproximadamente 0,593. E a outra é menos 1 menos raiz de 33 sobre 8, aproximadamente menos 0,843. Ambos são ângulos em os valores do cosseno, né? Cosseno. Então agora vamos calcular o arco cosseno de 0,593, então dá 0,9, aproximadamente 0,936. Isso é um ângulo, um arco medido em radianos. E o arco cosseno de menos 0,843, aproximadamente 2,573 radianos. Então essas são as duas raízes básicas. Vamos obter os outros valores de x, nos quais a derivada é zero. Então, se o cosseno de x é 0,593 e eu restringir a minha atenção apenas ao intervalo que vai de menos π até 3π, então o x, bom, um dos valores de x nós já calculamos, que era o arco cosseno deste ângulo, né? Então é 0,936. Também menos 0,936 satisfaz a equação e está entre menos π e 3π. Além disso, menos 0,936 mais 2π pela periodicidade do cosseno, né, e que dá aproximadamente 5,x igual a 5,347, ainda está dentro do intervalo, e temos ainda mais uma raiz que é 0,936 mais 2π pela periodicidade do cosseno, que dá x aproximadamente 7,219. Então essas são as 4 raízes correspondentes àquele valor 0,593 para o cosseno. O cosseno também pode assumir o valor de menos 0,843, o arco cosseno deste ângulo, né, da raiz básica, que é o x igual a 2,573, eu tenho também menos 2,573 e depois pela periodicidade menos 2,573 mais 2π e 2,573 mais 2π. Então temos aí mais duas raízes, no total 8 raízes. Aí estão os pontos onde a segunda derivada pode trocar de sinal, onde ela é zero. Para examinar então o sinal da derivada em todos esses subintervalos, eu escolho valores teste, escolhi esses valores testes representados aí e vou fazer uma tabela da segunda derivada, então nesses valores teste, então testando cada um deles, o sinal da derivada aí, noto que ele vai se alternando de mais, entre mais e menos, começando com mais
e depois alternadamente mais e menos, então aí eu tenho a concavidade para cima e para baixo, respectivamente, em cada um desses intervalos. Noto que eu tenho troca de concavidade, então naqueles pontos onde a segunda derivada é zero, uma troca de concavidade de mais para menos, depois de menos para mais, respectivamente, até o último ponto, desde o menos 2,573, que é o primeiro ponto do interior do intervalo, até o último, que é o 8,856. Todos esses, então, pontos, são 8 pontos, são pontos de inflexão da função f. Bem, vamos ao esboço do gráfico. Então temos aí o sinal, a análise do sinal da primeira derivada, pontos de máximo e mínimo, análise do sinal da segunda derivada, pontos de inflexão, concavidade, aí a nossa função. Aqui eu vou fazer uso da periodicidade da função f de x, ela é uma função periódica de período 2π, já que seno, tanto seno e o cosseno de x são funções periódicas de período 2π, então os únicos valores que realmente são necessários são os valores de x entre menos π e π. Depois disso a função se repete, né, de 2π em 2π. Então, nosso intervalo que vai de menos π até 3π pode ser decomposto um intervalo que vai de menos π até π, e depois, com os mesmos valores, a função vai se repetir periodicamente, então de π até 3π. Então vamos fazer a avaliação da função, dos valores da função, naqueles pontos críticos e pontos de inflexão, além dos pontos do ponto de extremo menos π. Então, aí estão os valores da função, aí, e aqui os pontos onde ela deve passar. Em verde, pontos de inflexão. Em rosa, pontos de máximo ou pontos de mínimos. Então, em rosa, pontos de extremo. Em verde, pontos de inflexão. Note a repetição dos valores, né, de 2π em 2π unidades a partir do ponto menos π, dentro então do primeiro intervalo que vai de menos π até π, e depois o segundo intervalo que vai de π até 3π. Então, está aí o esboço, vamos fazer unir os pontos, respeitando então o sinal da primeira derivada e da segunda derivada, onde a função é decrescente e com a respectiva concavidade. Então chegamos aí até o extremo x igual a π. Então, a partir daí, a função vai se repetir, né? Vai ser apenas uma cópia dos valores. Então, uma cópia da curva obtida dentro do intervalo que vai de menos π a π. Então, de π até 3π, apenas uma cópia. E aí está o esboço da função, juntamente ao lado, então, com o gráfico feito por um recurso gráfico computacional. Exercício 49. No item A, obtenham os limites x² vezes n a menos x² quando x tende a menos infinito e também quando x tende a mais infinito, da mesma função. No item B, esboce o gráfico da função x² n a menos x² e identifique todos os extremos relativos, os pontos de inflexão e assíntotas. Confira seu trabalho com um recurso gráfico. Então, no item A, vamos observar que inicialmente que a função x² n a menos x² é uma função par. Então, basta calcularmos o limite quando x tende a mais infinito. O limite quando x tender a menos infinito será idêntico ao limite quando x tender a mais infinito, porque a função é par, né? Tudo que acontece para x positivo se repete para x negativo. Então, para x tendendo a mais infinito, x² vezes n a menos x2 pode ser escrito assim, é um limite da forma infinito sobre infinito, né? x² sobre n x², ambos numerador e denominador
tendem a mais infinito quando x tende a mais infinito. Então nós podemos usar a regra de L'Hopital. Vamos derivar numerador e denominador, então ficamos com 2x, derivada de x ao quadrado, vezes e na x ao quadrado, vezes a derivada de x quadrado, que é 2x. Então, antes de calcular o limite, eu cancelo ali a expressão 2x, então fico com um limite de 1 sobre e na x quadrado, quando x tende a mais infinito. Obviamente, o denominador tende a mais infinito, o numerador constante, então a fração tende a zero. Consequentemente, então, o limite quando x tende a menos infinito da nossa função também é zero. Então, temos aí os dois limites iguais a zero. E a assíntota horizontal, então, é a reta horizontal y igual a zero, né, que é o eixo do x. Para o item B, então, vamos calcular inicialmente a derivada, vamos identificar os extremos relativos, então vamos calcular os pontos críticos. Derivada está usando a regra do produto, x quadrado vezes a derivada de n menos x2, mais n menos x2 vezes a derivada de x ao quadrado. A derivada de n menos x2 é menos 2x e na menos x quadrado, né? Enquanto que a derivada de x quadrado é 2x. Então, substituindo as derivadas por aquelas expressões, temos a expressão para f' de x. Vamos colocar em evidência o maior fator comum, que é 2x e na menos x2. Então, dentro do parênteses sobra 1 menos x ao quadrado. E a equação, então, que nós temos que resolver para encontrar os pontos críticos é equacionar, então, a derivada igual a zero, porque a derivada existe em todos os pontos. Então, a função não tem pontos críticos que não sejam os pontos críticos estacionários. Então, os pontos críticos estacionários vêm da derivada igual a zero, está ali a expressão 2x vezes 1 menos x quadrado vezes e na menos x2 igual a zero. E na menos x2 nunca é zero, né? Uma expressão sempre positiva, então essa equação é equivalente a x vezes 1 menos x vezes 1 mais x. Né? 1 menos x vezes 1 mais x é a expressão 1 menos x quadrado. A constante 2 eu não considerei. Né? Então, temos que resolver analisar o sinal dessa expressão, né? Basicamente resolver essa equação e depois analisar o sinal dela. Então temos aí os pontos críticos, x igual a 0, x igual a 1, x igual a menos 1, são os três pontos críticos estacionários. Então o sinal de f' é o sinal de 2x vezes 1 menos x quadrado vezes n menos x2. Né? Esse n menos x2 é sempre positivo, não influencia o sinal, constante 2 também não influencia. Então, fica com o sinal de x vezes 1 na menos x2, que é a mesma coisa que o sinal de x vezes 1 menos x vezes 1 mais x. Então, está aí o sinal de x. Troca de sinal em zero, negativo à esquerda, positivo à direita. Sinal de 1 menos x, troca de sinal em 1. Agora, positivo à esquerda, negativo à direita. Sinal de 1 mais x, troca de sinal em menos 1. Negativo à esquerda, positivo à direita, então a sinal da derivada é só multiplicar os sinais, os 4 intervalos, então para x menor que 1, menos vezes menos, ali dá mais, no intervalo que vai de menos 1 até 0 é menos vezes mais, que dá menos, no intervalo de 0 até 1, mais, que dá mais, e no intervalo de 1 até mais infinito, mais vezes menos, que dá mais, que dá. Então, menos. Então, a função cresce, depois decresce, volta a crescer e volta depois a decrescer. Troca de sinal da derivada de mais para menos, máximo relativo em x igual a menos 1. Troca de sinal de menos para mais em x igual a 0. Mínimo relativo em x igual a 0. E, finalmente, uma troca de sinal de mais para menos em x igual a 1, portanto, mínimo relativo em x igual a 1. Vamos à análise da concavidade, de pontos de inflexão. Temos então que calcular a segunda derivada da função f. Aí está f' de x, 2x e na menos x2 vezes 1 menos x quadrado. Então, usando a regra do produto, vamos calcular a segunda derivada, usando aquela expressão ali, ao invés de multipliquei por x, então para ficar mais simples, né, com o produto da função
2e na menos x2 pela função x menos x ao cubo. Assim fica melhor a derivação. Então estaria a expressão da segunda derivada usando a regra do produto. A derivada de x menos x ao cubo é 1 menos 3x2, enquanto que a derivada de 2e na menos x2 é menos 4x e na menos x2. Então, substituindo as derivadas por aquelas expressões, já multiplicando, temos aí a expressão para a segunda derivada. 2 vezes 1 menos 3x2 e na menos x quadrado, menos 4x vezes x e na menos x3 e na menos x quadrado. Colocar em evidência 2e na menos x2, ali dentro do parênteses, então, temos a expressão 1 menos 3x2 menos 2x, que multiplica x menos x3. Então, isso é equivalente a 2e na menos x2, que multiplica aquele polinômio de quarto grau de 2x na quarta, e menos 5x quadrado mais 1. Então, essa é a derivada como um produto, né? Então, sinal da segunda derivada é o sinal dessa expressão, desse produto, 2e na menos x2 por aquele polinômio do quarto grau ali. Como e na menos x2 é sempre positivo, 2 vezes e na menos x2 é sempre positivo, a exponencial é sempre positiva, então o sinal da segunda derivada é basicamente o sinal do polinômio, 2x na quarta menos 5x2 mais 1. Então vamos analisar o sinal dessa expressão, para isso vamos achar as raízes desse polinômio. Então uma equação biquadrática, então vamos resolver por Bhaskara para encontrar os possíveis valores para x ao quadrado. Então está aí a forma de Bhaskara aplicada para o x ao quadrado. Então x ao quadrado é 5 mais ou menos raiz de 17 sobre 4. Então duas possibilidades para o x ao quadrado, 5 mais raiz de 17 sobre 4 e 5 menos raiz de 17 sobre 4. Então resolvendo ali, se x quadrado é 5 mais raiz de 17 sobre 4, então eu tenho duas possibilidades para x. X igual a raiz de 5 mais raiz de 17 sobre 2, ou x igual a menos raiz de 5 mais raiz de 17 sobre 2. As outras raízes são raiz de 5 menos raiz de 17 sobre 2 e menos raiz de 5 sobre menos raiz de 17 sobre 2. Então essas raízes são aproximadamente mais ou menos 0,47 e mais ou menos 1,51 são as quatro raízes aí do polinômio de quarto grau. Então está aí a fatoração, né? Então consequentemente o sinal da segunda derivada é o produto do sinal daqueles fatores, né? X menos 0,47, que é negativo à esquerda e positivo à direita dessa raiz, vezes o sinal de x mais 0,47, onde a troca de sinal é em menos, x igual a menos 0,47, sinal negativo à esquerda, positivo à direita, e vezes o sinal de x menos 1,51, sinal negativo à esquerda, positivo à direita, vezes o sinal de x mais 1,51, sinal negativo à esquerda de menos 1,51 e positivo à direita de menos 1,51. Então, o sinal da segunda derivada, então basta multiplicar os sinais em cada um dos 5 intervalos. Então, no primeiro intervalo de menos infinito a menos 1,51, sinal positivo, depois vai haver uma alternância dos sinais entre de menos para mais, de mais para menos. Então, pontos de inflexão são todos esses 4 pontos aí: menos 1,51, menos 0,47, 0,47 e 1,51. Então, portanto, 4 pontos de inflexão para o gráfico da curva y igual a f de x. Vamos ao esboço, então, do gráfico da função x quadrado e na menos x2. Vamos calcular alguns valores importantes de x para essa função, os pontos de máximo e mínimo, bem como os pontos de
inflexão. Então, os extremos relativos mais ou menos 1 e 0, e os pontos de inflexão mais ou menos 1,51 e mais ou menos 0,47. Aí estão os valores colocados já no esboço. Os pontos em verde, bolinhas verdes, correspondem aos pontos de inflexão, bolinhas rosa aos pontos de extremo relativo. Então, lembrando que o limite quando x tende a menos infinito, a função é zero, y igual a zero, o eixo do x é uma assíntota, então a função ela cresce até o ponto de inflexão com concavidade positiva, depois troca de concavidade, continua crescendo até o ponto de máximo em x igual a menos 1, depois decresce com concavidade para baixo, continua decrescendo, então troca de concavidade no ponto de inflexão menos 0,47, continua decrescendo até o ponto de mínimo. E depois continua fazendo o mesmo percurso. A função para, então ela se repete, né? Então, tudo que acontece do lado esquerdo do eixo do y acontece também do lado direito. Então aí está o esboço da função e o gráfico feito com um recurso gráfico computacional. No exercício 59, no item A, obtenha os limites quando x tende a 0 pela direita, de x na 2/3 logaritmo de x, e o limite quando x tende a mais infinito, de x na 2/3 logaritmo de x. No item B, esboce o gráfico da função x na 2/3 logaritmo de x e identifique todos os extremos relativos, os pontos de inflexão e as assíntotas. Confira seu trabalho com um recurso gráfico computacional. Então, solução para o item A, vamos obter os limites pedidos. Limite quando x tende a 0 pela direita da expressão x na 2/3 logaritmo de x. Eu posso escrever isso como o logaritmo de x sobre x na menos 2/3, né, quando x então, tende a 0 pela direita. Então agora ambos os denominador e numerador daquela fração tendem a mais infinito, então tem um limite, o logaritmo tende a menos infinito, né, enquanto que a expressão do denominador tende a mais infinito, mas de forma tem um limite do tipo infinito sobre infinito, então posso usar a regra de L'Hopital. Então derivo no numerador, derivada do logaritmo de x é 1 sobre x, derivo o denominador, a derivada é menos 2/3 x na menos 2/3 menos 1, que é menos 5/3. Então, simplificando a expressão, eu tenho ali menos 3/2 vezes o limite, quando x tende a 0, pela direita, de 5/3 vezes x na menos 1, então fica simplesmente menos 3/2 vezes o limite de x na 2/3, quando x tende a 0, isso é, obviamente, 0. Então, quando x tende a 0 pela direita, x na 2/3 vezes o logaritmo de x tende a 0. O limite, quando x tende a mais infinito, agora dessa expressão, é um produto de dois fatores, onde ambos os fatores tendem a mais infinito, então, obviamente, o limite do produto é mais infinito. Portanto, se considerarmos a função x na 2/3 vezes logaritmo de x, cujo domínio é o intervalo aberto, que vai de 0 até mais infinito, então verificamos então que não há assíntotas, né, para essa curva, né, para o gráfico dessa função. Vamos então para o item B, né, vamos esboçar o gráfico, identificar os extremos relativos. Então vamos primeiramente observar que a função, o domínio dela, então, como já havíamos observado, é o intervalo aberto de 0 até mais infinito, derivada usando a regra do produto, né, x ao cubo vezes 1 sobre x é a derivada do logaritmo, mais o logaritmo vezes a derivada de x na 2/3, então, que é 2/3 x na menos 1/3. Então, simplificando, isso fica x na menos 1/3 vezes x na menos 1/3 vezes 2/3 vezes o logaritmo de x. Posso colocar o x na menos 1/3 em evidência, então dentro do parênteses eu tenho 1 mais 2/3 logaritmo de x. Isso eu escrevo como 1 mais 2/3 logaritmo de x sobre a raiz cúbica de x. Eu vou observar que o domínio da função é um intervalo que vai de 0 até mais infinito, são os números positivos, então, por causa do logaritmo, né,
Mas a raiz cúbica, né, então a raiz cúbica desses números positivos é sempre positiva. Então o denominador é sempre positivo, então não vai influenciar no sinal da fração. Então o sinal da derivada é o sinal do numerador, é o sinal de 1 mais 2 terços logaritmo de x. Daí a função 1 mais 2 terços logaritmo de x é parecido com uma translação de um múltiplo de um logaritmo de x. Então ela troca de sinal em apenas um ponto, né? Negativa à esquerda da raiz da equação 1 mais 2 terços logaritmo de x igual a zero e positiva à direita. Então eu vou encontrar a solução dessa equação, 1 mais 2 terços logaritmo de x igual a zero, que corresponde a 2 terços logaritmo de x igual a menos 1, ou seja, logaritmo de x igual a menos 3 meios, logo exponenciando ambos os lados, aí eu tenho x igual a e na menos 3 meios, que é a solução dessa equação. Então, a expressão 1 mais 2 terços logaritmo de x é negativo à esquerda de x igual a e na menos 3 meios e positiva à direita de e na menos 3 meios, que indica que a função f ela decresce à esquerda e cresce à direita. Então ali eu tenho uma troca de sinal da derivada de menos para mais, então eu tenho um ponto de mínimo relativo. Vamos à análise da concavidade, pontos de inflexão. Aí está a expressão da primeira derivada como um produto da expressão x na menos 1 terço pelo termo 1 mais 2 terços vezes logaritmo de x. Então a segunda derivada, vamos usar a regra do produto. Aí está a expressão, a aplicação da regra do produto para a função x na menos 1 terço vezes 1 mais 2 terços logaritmo de x. Simplificando, então, temos 2 terços, x na menos 4 terços, menos 1 terço, x na menos 4 terços, vezes 1 mais 2 terços logaritmo de x. Noto que eu posso colocar em evidência x na menos 4 terços sobre 3, aí fica dentro do parênteses 2, menos 1, menos 2 terços, logaritmo de 3, então eu posso, logaritmo de x, posso reescrever a expressão assim. Dentro do parênteses lá eu tinha então 1 menos 2 terços logaritmo de x, que vai ser o numerador, e vou no denominador, ao invés de colocar x na menos 4 terços, eu coloco então x na 4 terços no denominador, e o x na 4 terços é a raiz cúbica de x na quarta, então ainda tem uma multiplicação pelo 3. Então, segunda derivada é 1 menos 2 terços logaritmo de x sobre 3 raiz cúbica de x na quarta. O denominador, obviamente, é sempre positivo, né? Então, o sinal da fração é o sinal do numerador, o sinal da segunda derivada é o sinal da expressão 1 menos 2 terços logaritmo de x. Tem um esboço do gráfico da expressão 1 menos 2 terços logaritmo de x, que ela troca de sinal, onde aquela expressão fica zero, né? 1 menos 2 terços logaritmo de x igual a zero, que já vamos encontrar. À esquerda dessa raiz, a função é positiva e à direita ela é negativa. Então, a raiz é 1 menos 2 terços logaritmo de x igual a zero. Vamos achar a solução dessa equação. Então, o equivalente a ela é 2 terços logaritmo de x igual a 1. Resolvendo, então, o logaritmo de x igual a 3 meios. Exponenciando ambos os lados, temos x igual a e na 3 meios. Então, o sinal da segunda derivada haverá uma troca de sinal em x igual a e na 3 meios. À esquerda de e na 3 meios, são, portanto, entre 0 e e na 3 meios, segunda derivada positiva, com cavidade para cima, entre a direita de e na 3 meios, com cavidade para baixo, na segunda derivada negativa. Há uma troca de concavidade no ponto x igual a e na 3 meios, portanto, esse é um ponto de inflexão. Vamos ao esboço, então, do gráfico da função, relembrando, então, o diagrama do sinal da primeira derivada e o diagrama do sinal da segunda derivada, ponto de inflexão e ponto de mínimo, que já havíamos obtido anteriormente, bem como um limite pela direita no x igual a zero e o limite quando x tende a mais infinito na função. Então, vamos fazer uma tabela de valores da função
f de x, e os valores importantes ali são os pontos de mínima e pontos de inflexão, e na menos 3 meios e e na 3 meios. Então, aproximadamente esses valores aí. Então, só para ter uma ideia do esboço então, da nossa função, x na 2/3 logaritmo de x. Eu vou marcar aqueles pontos ali, os pontos de x coordenadas e na menos 3 meios e na 3 meios, e os respectivos imagens desses pontos, que são os pontos de um mínimo relativo e o ponto de inflexão. Então está ali o ponto de mínimo relativo em rosa, o ponto de inflexão em verde, e aquele ponto branco ali na origem corresponde ao valor ao ponto onde a função ela deve passar sem tocar aquele ponto, né, que o ponto está fora do domínio, mas corresponde à informação de que o limite de x na 2/3, quando x na 2/3 vezes o logaritmo de x é zero, né, quando x tende a zero pela direita. Então a função vai começar a decrescer daquele ponto, do ponto branco ali, né, o gráfico decresce com concavidade para cima, né, continua decrescendo até chegar ao ponto de mínimo, daí, portanto, ela começa a crescer com concavidade ainda para cima, até a concavidade mudar no ponto E na 3 meios, daí para diante ela continua crescendo agora com concavidade para baixo. Aí está o esboço e o recurso, o gráfico feito com o recurso computacional gráfico.